Hoje, vamos mergulhar num tema que é a espinha dorsal intelectual da maçonaria. As 7 artes liberais e ciências. Pode parecer um assunto antigo, quase acadêmico, mas acredite, ele é mais atual e prático do que você imagina. Na jornada maçônica, esse conjunto de conhecimentos não é sobre acumular informações para parecer inteligente. Ele é uma ferramenta, um método poderoso de aperfeiçoamento pessoal. É a convicção de que o ser humano só evolui de verdade quando aprimora sua capacidade de pensar, de se comunicar, de observar o mundo e de compreender o universo que o cerca. A tradição maçônica valoriza tanto esse conhecimento que, em certos momentos do ano, como no mês de agosto, por exemplo, é comum que as lojas dediquem uma sessão de estudos inteiramente a elas. Por quê? Porque é um lembrete de que o verdadeiro trabalho do maçom é contínuo e que essas ferramentas precisam ser sempre afiadas. A ideia não é aprender uma vez e esquecer, mas revisitar, aprofundar e redescobrir esses conceitos ao longo de toda a vida maçônica. Essas 7 artes são organizadas em 2 grupos que se complementam de uma maneira muito bela e funcional. O primeiro é o Trivium, que significa o encontro de 3 caminhos. Ele é focado no desenvolvimento da mente, da linguagem e do poder da expressão. É o trabalho interno, a construção do nosso templo interior. O segundo grupo é o Quadrivium, o encontro de 4 caminhos, que nos convida a olhar para fora, para a estrutura do universo, para a ordem do cosmos, é a compreensão do nosso lugar no grande esquema das coisas. O objetivo final não é formar eruditos cheios de citações, mas sim homens conscientes, capazes de pensar por si mesmos e de agir com propósito no mundo. Vamos começar pelo Trivium, as artes da palavra e do pensamento. A primeira arte, a base de tudo, é a gramática. E aqui não estamos falando apenas de regras de concordância ou de saber onde vai a vírgula. Gramática, em seu sentido mais profundo, é a arte de nomear o mundo, de dar sentido às coisas. Antes de podermos construir um pensamento complexo, precisamos das palavras certas para descrever a realidade. Quem domina a gramática não apenas escreve ou fala melhor, ele enxerga melhor. Ele consegue diferenciar nuances, categorizar ideias e, com isso, organizar o seu próprio universo mental. Sem um bom vocabulário e uma estrutura clara, nossos pensamentos ficam confusos, perdidos numa névoa. A gramática nos dá as lentes para ver o mundo com clareza. A segunda arte do Trivium é a retórica. Se a gramática nos dá as palavras, a retórica nos ensina a usá-las com proposto. É a arte de expressar ideias de forma clara, firme, persuasiva e, acima de tudo, ética. Um maçom aprende que a palavra é uma ferramenta poderosa e, como toda ferramenta, pode ser usada para construir ou para destruir. A verdadeira retórica não é sobre manipulação, sobre enganar o outro com discursos vazios. É sobre a capacidade de defender a verdade, de inspirar a virtude, de mover as pessoas para o bem através de argumentos sólidos e de uma comunicação honesta. É falar sem enganar, influenciar sem manipular. É a responsabilidade
que vem com o poder da palavra. Fechando o trivium, temos a lógica, a terceira arte liberal. Se a gramática nos deu as peças e a retórica nos ensinou a apresentá-las, a lógica nos ensina a montá-las corretamente. É a arte do pensamento que constrói. Aqui aprendemos a raciocinar, a identificar premissas, a tirar conclusões válidas, a discernir entre o verdadeiro e o falso, o argumento sólido e a falácia. Uma mente sem lógica é como um templo sem alicerces. Pode até ter uma fachada bonita, cheia de palavras eloquentes, mas ao primeiro sopro de um questionamento sério, tudo desmorona. A lógica é o que dá estrutura, solidez e coerência ao nosso pensamento. Juntas, gramática, retórica e lógica formam o trivium, o alicerce que constrói o homem internamente, capacitando-o a pensar com clareza e a se expressar com integridade. Agora, vamos subir mais um degrau e explorar o quadrivium, as artes da estrutura universal. Aqui, o foco se expande do nosso mundo interno para a ordem do cosmos. A primeira arte do quadrivium, a quarta no total, é a aritmética. Mais do que apenas somar e subtrair, a aritmética é a compreensão do número como a linguagem da realidade. Ela nos ensina sobre ordem, medida, proporção e consequência, na natureza e na nossa vida. Nada é totalmente por acaso. Existe um ritmo, uma cadência, uma estrutura numérica por trás de quase tudo. Compreender a aritmética é entender que o universo não é um caos, mas um cosmos ordenado, e que nossas ações, como números numa equação, geram resultados específicos. É a base da razão e da previsibilidade. A quinta arte, e talvez a mais emblemática para nós, é a geometria. Ela é frequentemente chamada de a ciência dos construtores. E não é à toa que é o coração simbólico da maçonaria. A geometria, ele vai muito além de triângulos e quadrados. Ela é a ciência que organiza o espaço, que permite a construção do mundo físico, de catedrais a pontes. Mas, simbolicamente, ela também nos ensina a organizar a nossa alma, assim como usamos o esquadro e o compasso para traçar linhas retas e círculos perfeitos. Usamos os princípios da geometria para dar ordem à nossa vida moral e ética, para medir nossas ações e para manter nossos desejos dentro dos limites justos. A geometria é a ponte entre o abstrato e o concreto, entre o pensamento e a obra. A sexta arte liberal é a música, e aqui a gente não fala só de tocar um instrumento. A música, no contexto do quadrivium, é o estudo da harmonia, da vibração e da disciplina emocional. O universo, segundo os antigos, não é silencioso. Ele vibra, tudo tem uma frequência. A música nos ensina sobre ritmo, harmonia e consonância. Ela nos mostra que o equilíbrio não é a ausência de movimento ou de som, mas sim a relação harmoniosa entre diferentes notas. E isso é uma lição poderosa para a vida. Aprender a encontrar harmonia entre a razão e a emoção, entre o trabalho e o descanso, entre o eu e o outro. A música educa nossa sensibilidade e nos ensina que a vida, quando bem vivida,
é uma sinfonia, não um ruído. Finalmente, a sétima e última arte, a astronomia, é a arte do olhar que se eleva ao infinito. Observar as estrelas, os planetas, a imensidão do céu noturno sempre foi uma fonte de admiração e humildade para a humanidade. Para o iniciado, a astronomia tem um duplo significado. Por um lado, ela recorda a nossa pequenez diante da vastidão do cosmos. Por um lado, ela recorda a nossa pequenez diante da vastidão do cosmos. Isso nos ensina a humildade, nos lembra que não somos o centro do universo. Por outro lado, ao compreendermos os ciclos celestes, a ordem e a precisão do movimento dos astros, também entendemos a nossa responsabilidade. Somos pequenos, sim, mas somos parte de uma ordem magnífica e temos a responsabilidade de cuidar do nosso próprio pequeno universo, nossa mente, nosso caráter, nossa vida, aritmética, geometria, música e astronomia. O quadrivium constrói o homem no mundo, conectando-o com as leis universais que regem tudo o que existe. É fundamental entender que as 7 artes liberais e ciências não existem para que a gente decore conceitos e definições. Elas são um programa de treinamento. Servem para lapidar a pedra bruta do aprendiz, dando-lhe as ferramentas do pensamento crítico. Servem para sustentar o companheiro em sua jornada de trabalho e construção, mostrando-lhe a ordem do mundo. E servem para coroar a sabedoria do mestre, que aprende a harmonizar seu mundo interior com o universo exterior. Quando nós conseguimos unir a palavra clara, o pensamento lógico e a compreensão do cosmos, a nossa vida deixa de ser uma sucessão de acidentes e passa a se tornar uma obra. E o homem, por sua vez, se transforma no artífice de si mesmo, o arquiteto do seu próprio destino. Esta é, portanto, uma base de estudo que nunca se esgota. Ela sempre retorna. Ela cresce junto com a gente. Ela sempre retorna, ela cresce junto com a gente. E quando chegar o momento oportuno de estudelar novamente em loja, menos seja em agosto ou em qualquer outro encontro dedicado a este tema. Ela será apresentada mais uma vez, não como uma repetição, mas como uma nova oportunidade de aprofundamento, para nos lembrar sempre que o conhecimento é o caminho e não o destino. Espero que esta jornada pelas 7 artes tenha sido esclarecedora e inspiradora para você. Se essa reflexão fez sentido, deixe sua marca nos comentários com a frase: "Continuarei subindo a escada". Assim, saberemos que estamos juntos nesta busca pelo conhecimento. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.